ver em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Finalmente, capítulo 7, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Havia problemas de casamento nos dias anteriores ao dilúvio, como há problemas de casamento nos nossos dias. Aliás, o Senhor falou que a geração que estaria vivendo no tempo do fim seria um espelho da geração que viveu bem no início, a geração antediluviana. Cito as palavras do Senhor, que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. É verdade que esse versículo diz respeito à vinda gloriosa do Senhor, não ao arrebatamento, mas à vinda gloriosa. Mas já é possível ver os ensaios nesse sentido. Muitos problemas relacionados à família, casamento, a filhos e daí por diante. Nos dias anteriores ao dilúvio, havia também problemas de casamento. E eu quero destacar a importância da palavra de Deus para a estruturação e manutenção dessa instituição, como já foi dito, divina. Deus criou o casamento. Eu li parte do texto que fala de Caim para observarmos que os dias de Noé não começaram necessariamente nos dias do Noé propriamente dito.
nos dias do Noé propriamente dito, aquela geração já estava amadurecida para juízo e foi destruída pelas águas do dilúvio. Esse desprezo pela palavra de Deus, que é tão importante para o casamento, entre tantas coisas, para o casamento especificamente, começou com Caim. Ele aparece nas Escrituras rejeitando permanentemente a palavra de Deus. Ele oferece um sacrifício, no capítulo 4, diferente do modelo que Deus havia estabelecido. Deus havia feito vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No capítulo 3, versículo 21, está registrado esse versículo que acabei de citar. E nesse versículo nós temos uma figura daquilo que o Senhor Jesus Cristo faria. Deus já havia feito a promessa do Redentor, o descendente da mulher. E a humanidade caída deveria aguardar com expectativa, sem vacilar, o cumprimento dessa promessa. Que o Redentor viesse, se manifestasse para redimir não só a humanidade, mas redimir toda a criação. Levar tudo para debaixo de um governo só. Porque o pecado trouxe alienação, trouxe separação. Abel, ele ofereceu uma oferta segundo o modelo que Deus estabeleceu. Deus havia ensinado a Adão sobre um sacrifício, sobre a necessidade de uma vítima inocente, sobre a necessidade do sacrifício dessa vítima, do derramamento de sangue. Eu não consigo ver vestimentas de peles de animais sem pensar numa vítima, em algo que foi sacrificado, foi derramado o seu sangue. E desse sacrifício, dessa vítima, Deus fez provisão de vestimenta para Adão e sua mulher. Uma figura da provisão que Deus faria, de justificação, de cobertura, não para o corpo, simplesmente, mas para a cobertura da alma. Vamos encontrar nas Escrituras, de forma figurada, a salvação, a santificação como um vestuário. Então, quando lemos este versículo, devemos lê-lo não somente pensando em vestimenta para o corpo, mas Deus já anunciando a vestimenta que seria providenciada de justiça, de justificação, de santificação para o homem perdido. O homem separado de Deus por causa dos seus pecados. Abel, filho de Adão, instruído por Adão, eu não tenho dúvida disso. Adão que deveria compartilhar com seus descendentes a palavra de Deus que foi estabelecida por Deus. Abel fez segundo o modelo que Deus estabeleceu. Junto com a promessa do Redentor, junto com aquela provisão que Deus havia feito, nasceu a fé, o princípio da fé. O justo viverá pela fé. A pessoa é justificada pela fé. E a sua caminhada é manutendida pela fé. O justo viverá pela fé. E pela fé, Abel ofereceu um sacrifício, mais excelente que o sacrifício do seu irmão. Ele agradou a Deus, Deus se agradou dele, da pessoa dele, e também da sua oferta. A oferta está ligada ao ofertante. Ele ofereceu por fé uma oferta a Deus. Deus se agradou dele e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta, nem da pessoa e nem da oferta da pessoa, porque ele não agiu segundo a palavra de Deus. É a primeira vez que podemos ver Caim rejeitando a palavra de Deus. Judas escreve aquela pequena carta antes do Apocalipse, falando dos falsos ensinadores, dizendo que eles estão trilhando o caminho de Caim.
Deus havia estabelecido um caminho de volta, um caminho de reconciliação, o caminho de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, depois de citar Abel, é citado aqui em Gênesis, cuja história está em Gênesis. Depois de citar Enoque, cuja história está em Gênesis capítulo 5, ele escreve esse versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Caim rejeitou o caminho de Deus e criou seu próprio caminho, um caminho religioso, um caminho desprovido de fé. Não foi aceito, foi rejeitado por Deus, percebeu isso, não tinha paz consigo, foi abordado por Deus, recebeu uma oportunidade de rever os seus conceitos. Deus disse para ele: se você proceder bem, você será aceito. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Uma oportunidade para arrependimento, uma oportunidade para rever os conceitos, uma oportunidade para alinhar a sua vida, a sua conduta com a palavra de Deus. Depois dessa oportunidade, ele vai e tira a vida do seu próprio irmão. O primeiro homicídio. Mais uma abordagem feita por Deus. Onde está Abel, teu irmão? Seguramente Deus sabia o que havia acontecido. O próprio Deus diz que a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de Abel já havia chegado aos ouvidos de Deus. Deus faz uma abordagem, uma segunda abordagem, e eu tenho visto uma outra oportunidade para arrependimento. Onde está o teu irmão? Caim deveria dizer a verdade. Eu não atendi a tua palavra, eu não aproveitei a oportunidade que me deste, eu saí e tirei a vida do meu próprio irmão. Eu pequei, eu desperdicei a oportunidade que me deste. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi, aliás, mal educado. Acaso, mal educado e rebelde, acaso sou eu guardador de meu irmão ou tutor de meu irmão? Lemos o que Deus estabeleceu para ele no versículo 12 do capítulo 4. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Ele era lavrador, ele dependia da terra, ele trabalhava com a terra. Agora, a terra seria enfraquecida. Apesar dos esforços de Caim, a terra não daria a ele a sua força, não produziria com abundância coerente com os esforços de Caim. Então, ele estava numa terra já amaldiçoada. Agora, ele tinha uma maldição sobre si. Serás fugitivo e errante, lidando com a terra aqui, saindo daqui, indo para lá, lidando com a terra lá, saindo de lá, indo para acolá. Alguém fugitivo e errante. E eu tenho pensado, irmãos e amigos também, que é uma maldição, mas foi algo que Deus estabeleceu para o bem de Caim, para o seu próprio bem. Pense no homem vivendo numa terra amaldiçoada. Pense no homem vivendo sob maldição, tendo a terra como endereço fixo para sempre. Viver num lugar de maldição e sob maldição. Nesse caso, a melhor opção é adotar o estilo de vida de um peregrino. Alguém vivendo como um fugitivo e errante sobre a terra. Alguém aguardando com expectativa, com grande expectativa, que Deus cumprisse a sua promessa, trazendo até o mundo o Redentor, trazendo até o mundo o Salvador. E até que ele viesse, a vida seria uma peregrinação. Viver na terra para sempre, não é um pensamento sábio, não é uma atitude sábia. Sábio é se apegar à palavra de Deus. Sábio é aguardar o cumprimento da promessa de Deus,
da manifestação do seu Cristo, que há de reconciliar o homem com Deus, que há de reconciliar a criação com Deus, que há de reconciliar o universo com Deus. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo foi realizada não só para reconciliar pecadores com Deus, não que isso seja coisa de pouca importância, mas muito mais do que isso, reconciliar as coisas invisíveis e as invisíveis com Deus, reunir todas as coisas debaixo de uma cabeça só. Esse era o segredo de Deus, o mistério de Cristo. Reunir, fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Amigo, o melhor estilo de vida nessa terra de maldição e sob maldição é o estilo de vida peregrino. A pior ideia é tentar melhorar a terra e adaptar nela um falso paraíso. Nós cantamos, e devemos cantar com discernimento, aqui é o reino do adversário. É contra ele que nós temos de lutar. É contra ele que nós temos de lutar. É muito astuto, é muito malvado. Ele chama para o pecado. Então, este lugar é um lugar de maldição. O que Deus está reservando para Caim era o melhor. Ele deveria se apegar à palavra de Deus, na expectativa de ver a manifestação do seu Cristo, do Salvador e do Redentor. Ele entendeu a mensagem. No versículo 14, ele disse: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante. Ele está repetindo o que Deus disse para ele. Então ele entendeu o que Deus havia dito. No versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O oriente na Escritura é o símbolo do lugar do homem sem Deus. O oriente, o símbolo do lugar do homem sem Deus. E eu fico impressionado quando penso que o sol nasce no Oriente. A luz nasce no Oriente. Os primeiros raios de luz que aquece e ilumina a terra vêm do Oriente. E a Bíblia chama o Senhor Jesus de o sol da justiça. O sol da justiça. O Oriente é o lugar do homem sem Deus. O Oriente deve ser o lugar das suas peregrinações. Ele jamais deveria desejar morar no lugar do homem sem Deus. Ele foi para Nod, é o nome de um lugar no Oriente. Nod significa exílio. Nod significa fuga. Nod deveria ser o exílio de Caim. Um exílio é um lugar temporário. Jamais deveria pensar em fixar residência ali. Mas no versículo 17, nós vemos que Caim coabitou com sua mulher. Ela concebeu, deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Hebreus 11 ensina-nos que Abraão foi peregrino, habitando em tendas. Pela fé peregrinou na terra da promessa, com os seus descendentes, o filho e o neto, Isaque e Jacó. Habitando em tendas. Porque os acessórios do peregrino são o altar, para ter adoração, para adorar o seu Deus, para servir ao seu Deus. E o outro acessório é a tenda. Afinal de contas, ele é peregrino. E peregrino não tem residência permanente. Ele está aqui,
ora aqui, ora ali, ora acolá. Ele é um transeunte, um peregrino sobre a terra. Caim edifica uma cidade, símbolo de endereço permanente. Deus disse e ele entendeu: você será fugitivo e errante. É a melhor opção, no lugar de maldição e sob maldição. Ele chega no lugar do exílio e não arma ali sua tenda, ele edifica uma cidade. É uma forma rebelde de dizer: a terra está amaldiçoada, é um lugar, eu estou sob maldição, não é um lugar apropriado para alguém morar para sempre. Existe a promessa de um Salvador que há de se manifestar, é a esperança da humanidade, mas eu não estou interessado nessas coisas. Eu não quero Redentor. Eu não estou interessado em Redentor. A terra está ruim, é um lugar de maldição, está entesourada para fogo, mas eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui. Eu vou procurar adaptar, e foi feito isso na pessoa dos filhos, procurando adaptar na terra um falso paraíso. Vamos ler, não agora, né? Mas é possível ler dos versículos 18 a 24, acerca do comportamento dos descendentes de Caim. Pessoas inquietas, pessoas tomadas por um espírito de inquietação. E vamos ler na genealogia de Caim, filhos que foram inventores, que tiveram participações importantíssimas, criando coisas que facilitaram a vida na terra, coisas que puderam ser usadas para driblar os efeitos das maldições. Eu quero morar aqui. Ele está dizendo isso. Edifica ali uma cidade e põe o nome do seu filho. Pôr o próprio nome e o nome de um parente em uma terra, o salmista explica, Salmo 49, 11. Os ímpios, eles pensam que as suas moradas são perpétuas, que não têm fim. Chegam a dar os seus próprios nomes às suas terras. A intenção de Caim era perpetuar a sua existência na terra, na pessoa dos filhos. Então, ele rejeita a palavra de Deus. Uma vez, ele rejeita a segunda vez, ele rejeita a terceira vez, edificando no lugar de maldição, endereço permanente. Uma cidade fazendo ali o seu endereço, o seu domicílio permanente. O primeiro filho do mundo. O primeiro filho do mundo. O primeiro a desprezar a espiritualidade e colocar em primeiro lugar as coisas passageiras. Inverteu aquele valor que o Senhor Jesus nos passou, e está no Novo Testamento. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o essencial para a existência física, vos serão acrescentadas. Caim põe em primeiro lugar o material, em prejuízo do espiritual. E sempre que eu falo sobre esse assunto, e no versículo 17, o fato dele ter feito uma cidade, então vem a pergunta: como vivem os moradores desta cidade? Como é o estilo de vida deles? Como aquela sociedade está organizada? Tendo em vista que o seu criador, o seu edificador, foi um homem que rejeitou definitivamente a palavra de Deus. Como os seus descendentes vivem lá dentro daquela cidade? E os versículos seguintes nos introduzem naquela cidade. Versículo 19.
Lameque tomou para si 2 esposas. Deus começa a contar a história de uma raça citando a família. O irmão argentino estava dizendo, nos disse, e é verdade, que a família é algo básico, é algo fundamental, é a estrutura da sociedade. É a estrutura da sociedade. Eu marquei o Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Casamento é fundamental, os princípios que Deus estabeleceu para casamento é fundamental, e o que é fundamental é universal, vale para todos, não só para a igreja, mas para toda a raça humana. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O justo, ele deve se comprometer com aquilo que é fundamental. Ele deve preservar aquilo que é fundamental. E toda a estrutura está sobre um fundamento. Como são importantes os fundamentos. Há poucos dias em Belo Horizonte, na casa de um irmão, ele estava citando um outro irmão que repetidas vezes dizia: Satanás gosta de trabalhar na base. Ele gosta de atacar a estrutura. Então, se a família é fundamental, se é estrutural, é a estrutura de toda a edificação da sociedade, Satanás, como estrategista, ele vai atacar na base. E os justos, diz o salmista, têm compromisso com a base. Ele tem compromisso com o fundamental. E, acabando os fundamentos, o que poderá fazer o justo ou os justos? Nenhuma sociedade, eu vou repetir isso aqui, nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias. Porque a sociedade é feita de pessoas que vieram de famílias. Pelo contrário, a força da sociedade depende da força da família. Se a família é fraca, a sociedade está fadada ao fracasso, vai fracassar. Se a sociedade é forte, se a família é forte, a sociedade será forte. Porque as pessoas que estão no acampamento são pessoas que vieram de família. As pessoas que estão na escola são pessoas que saíram de uma família. Estou pensando em termos normais. As pessoas que estão na sociedade, no trabalho, saíram de uma família. Me lembro da esposa do irmão Ronaldo, lá de Ponte Alta. A última vez que estive lá, ela estava contando de uma reunião de professores. A diretora estava apavorada com o comportamento rebelde dos alunos. E ela disse assim: de onde vocês acham que vêm as crianças que estão frequentando essa escola? Claro, da casa dos pais, de famílias. Então, nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias, porque os cidadãos que estão lá vieram de família. Se as famílias são problemáticas, a igreja vai ter problema de relacionamento no seu seio. Se as famílias são fortes, a igreja vai alcançar um desempenho espiritual de maturidade maior. A força da sociedade depende da força da família. Agora, onde está a força da família? A força da família depende dos princípios que são tomados e usados para a sua estruturação e para a sua manutenção. Como é que uma família deve ser estruturada? Aliás, quem inventou essa coisa de casamento de família? Foi Deus. Então vamos observar os princípios que ele estabeleceu.
Então, a força da família depende dos princípios que são adotados para a sua estruturação. Nós estamos com problemas dentro da nossa família, alguém vai dizer. O marido não está tendo um bom relacionamento com a esposa. Os filhos estão percebendo esse desgaste com os pais e os pais estão perdendo autoridade sobre os filhos. Como é que a gente vai resolver isso? É um assunto relacionado à psicologia, tão somente? É um assunto que deve ser tratado pelas raias da antropologia, da sociologia? Ou deve ser buscado primeiro os princípios divinos? Claro que sim. Os princípios da palavra de Deus. Vamos recorrer aos princípios para formar um casamento, uma família. Vamos recorrer aos princípios para dissolver os eventuais problemas que surgem no casamento. Então, a força da família depende da palavra de Deus. Depende dos princípios da palavra de Deus. E eu vou repetir uma frase que parece filosófica, mas é verdade. Não se conta a história de uma nação pelas suas guerras. Não se conta a história de um povo pelo seu arsenal, pelos aviões caças, pelos tanques de guerra, pelos números de metralhadoras e daí por diante. A história de um povo se conta pelas suas famílias. Pelas suas famílias. E como eu disse, parece filosofia, mas é assim que Deus começa a contar a história dos descendentes de Caim. Ele não disse primeiro, usando Moisés para escrever isso aqui, que o fulano de tal inventou o instrumento e foi o pai dos que tocam o instrumento. Ele não disse que o outro dominou a tecnologia, a sofisticação e revolucionou o seu tempo. Ele disse primeiro que Lameque tomou para si 2 esposas. Ele começa a contar a história a partir da estrutura familiar. Ele toma para si 2 esposas. Foi isso que Deus estabeleceu? Não foi. Deus olha para o homem que criou. E Deus, que conhece as nossas necessidades, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão caiu num profundo sono, foi introduzido num profundo sono. Do seu lado, Deus tira uma costela e faz para Adão uma esposa. Deus havia dado a Adão muita responsabilidade. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Adão tinha muito serviço. Deveria trabalhar demais. Mas Deus entendeu, como Criador de todo o universo, Ele entendeu que uma mulher seria suficiente para completá-lo, para suprir todas as suas necessidades. Ele fez uma mulher e uniu aquela mulher ao seu marido. O primeiro casamento foi feito com um macho e uma fêmea. Isso é natural. Esse é o curso natural da natureza. Além disso, no primeiro casamento foi unido uma mulher com um homem. E Deus que quer o melhor para nós, Deus que sabe o que é melhor para nós, Ele estabeleceu esse princípio. Lameque, repetindo o comportamento rebelde do seu pai, ele toma para si 2 esposas. O que ele está fazendo? Ele está pisando a palavra de Deus. Ele está desprezando os princípios que o bondoso Criador estabeleceu para a sua criação, que ele tanto ama. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e vai assim. E depois de ter criado o homem, viu Deus
que tudo era muito bom. E para o homem que Deus tanto ama, para a humanidade que Deus tanto ama, Ele reservou o melhor. Ele estabeleceu o casamento, nos ensinando que o primeiro casamento feito por Deus foi realizado unindo um homem com uma mulher. No capítulo 6 que lemos, Deus nos conta aqui a história da humanidade. Eu disse que no capítulo 4, do versículo 17 a 24, Deus contou a história da descendência de Caim. No capítulo 6, Deus está contando a história da humanidade. Como qual era a condição espiritual da humanidade nos dias de Noé? Qual era a situação espiritual? Qual era o comportamento? Como Deus estava vendo tudo aquilo? E como é que Deus começa a contar a história da humanidade no capítulo 6? Você observou que ele começa contando a história, citando também casamento, citando família? Família dos crentes, deixa eu usar essa expressão nossa, a família dos crentes. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eu tenho crido e tenho paz no coração que esses filhos de Deus não são anjos. Esses filhos de Deus fazem parte da linhagem piedosa, que aguardava a manifestação do Cristo de Deus. Capítulo 4, do versículo 17 a 24, os filhos do mundo, os descendentes de Caim. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 32, os filhos de Deus. A linhagem piedosa de Sete, como nós falamos. E no capítulo 6, uma tragédia que aconteceu. E os filhos de Deus, pessoas piedosas. Eu tenho usado a expressão crente. Crente é aquele que crê, aquele que confia. Como os filhos de Deus estavam tratando a questão do casamento, as questões do casamento? Como os filhos de Deus estavam organizando as suas famílias, tratando as questões de família, de casamento? Como os filhos de Deus estavam tratando a palavra de Deus? Os filhos do mundo já sabemos. Eles pisaram, eles rejeitaram, eles não estavam interessados na palavra de Deus. Mas e os filhos de Deus vivendo no meio de uma geração assim, pervertida e corrupta? Os filhos de Deus repetiram o estilo de vida dos descrentes. Os filhos de Deus adotaram os mesmos princípios mundanos, seculares, para formar família, para se unir em casamento e constituir família. O versículo 2 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. O que você aprende aqui? O que a gente aprende aqui? Julgo desigual. Julgo desigual. Deus, quando criou todas as coisas, ali no capítulo 1 você vai perceber Deus fazendo separação. Luz e trevas, né? Deus fazendo separação. E lemos sobre esse princípio de separação entre luz e trevas. Talvez já tenha sido citado
o texto que Paulo escreveu aos Coríntios. Não é possível ter comunhão. Não é possível fazer comunhão, harmonizar luz e trevas. São incompatíveis. São incompatíveis. Onde está trevas, é porque a luz está ausente. Onde está a luz, a treva se ausenta. São incompatíveis. Não tem como associar luz e trevas, como não tem como associar sagrado e profano, o santuário de Deus com os ídolos e daí por diante. Jugo desigual é pecaminoso. O crente, o filho de Deus, que pisa a palavra de Deus, esse princípio da palavra de Deus, e toma uma pessoa descrente para casar-se com ela e constituir família, está pisando a palavra de Deus. Está repetindo a atitude de Caim. Ele está personalizando a atitude de Caim. Ele pisou a palavra de Deus. Ele pisou a palavra de Deus. O seu descendente Lameque fez a mesma coisa. Os demais descendentes, igualmente. Jugo desigual é pecaminoso. E antes do dilúvio, os filhos de Deus fizeram assim. Passaram a pisar a palavra de Deus. Passaram a organizar casamento e família segundo o conceito da sociedade. Nós vamos nos lembrar mais uma vez, jugo desigual é pecaminoso. E não permita ser enganado pelo seu próprio coração. Tem um fenômeno que tem acontecido nas igrejas. O rapaz está interessado, o rapaz descrente interessado na moça crente, ou vice-versa. Houve um estreitamento, uma aproximação. Ela, como crente, permitiu, ou ele como crente, vamos tomar essa ordem, ele como crente, já que a ordem aqui, os filhos de Deus, né, que tomaram a decisão, ele permitiu que os seus sentimentos fossem envolvidos nessa questão. E alguém percebeu aquela aproximação e aconselhou. Estou vendo que você está se aproximando e você está pensando em alguma coisa, como compromisso, casamento? A gente está conversando. É jugo desigual. Não vai dar certo. Ele vai para a mocinha descrente e diz, olha, eu não posso namorar com você. Eu sou um crente. Para mim isso é uma desonestidade. É uma desonestidade. Descrente é natural. Ele não entende as coisas espirituais. E por esse fato ele não aceita as coisas espirituais. Para ele isso é uma discriminação e não uma questão doutrinária. É discriminação. E a igreja toda vai sofrer porque o rapazinho permitiu uma aproximação, um envolvimento de sentimentos com uma pessoa que é descrente. Eu estava lembrando da companheira que Deus providenciou para Adão. Abriu o lugar, tirou a companheira e fechou o lugar com carne. Quando Deus prepara, não fica ferida aberta, exposta às moscas, mas ele fechou o lugar com carne. Quantas feridas abertas e não se cicatrizam? Porque houve esse desprezo pela palavra de Deus, uma falta de dependência de Deus. Aí vai falar para a mocinha, olha, eu não posso namorar, eu não posso casar com você, então é melhor que a gente ponha um ponto final. Parabéns. Parabéns. Até aí. Mas tem acontecido algumas coisas assim. Aí a mocinha simula uma conversão. Ela simula uma conversão. Ela participou do acampamento, por exemplo. Ou ela passou a assistir às reuniões da igreja onde aquele rapaz reúne. E ela agora, como Siquém, que aparece em Gênesis, se eu não estou sendo traído pela memória, 34,
dizendo que é uma convertida, porque ela tem interesse no rapaz. Ele tem interesse, o rapaz é de valor, ele é cristão, ele é diferente dos outros rapazes. E quem não quer casar, qual mocinha não quer casar com um rapaz de valores? Não é? De valores. Além de bonitão. Não é? Beleza e valores não são incompatíveis. Não são incompatíveis. E aí, o rapaz acredita naquela conversão, a família acredita naquela conversão. Por causa do rapaz, ela abriu mão de muita coisa. Parece que é convertida. Mas depois de conseguir o que queria, ela pôs as unhas de fora. Não era convertida. E quando acontece um casamento, a situação é pior ainda. Tenhamos discernimento em relação a essa questão de namoro, de casamento. Permitamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Quando o Senhor prepara, não fica a ferida aberta. Sentimento de ninguém é ferido. Ele fecha o lugar com carne. Primeiro Reis, capítulo 11, fala-nos de Salomão, que teve o seu coração desviado de Deus por causa das suas esposas. Ele casou com mulheres de outras nações. Casou com mulheres de outras nações. Um homem que escreveu tanto, um homem que fez uma leitura da vida de forma impressionante, Eclesiastes, a vida física, a vida orgânica, a vida debaixo do sol. Um homem que conhecia da plantinha pequenininha que nasce no muro até a árvore gigantesca. Mas na questão jugo desigual, ele não apresentou sabedoria. O grande, o gigante da sabedoria, jamais precedido. E eu não sei se houve alguém depois, mas sabe que Salomão. Creio que não. E esse gigante da sabedoria foi tombado pelas suas esposas. Ele foi tombado porque casou-se em jugo desigual. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. O jugo desigual, além de ser pecaminoso, ele é corruptor. Ele corrompe. Quantas pessoas foram salvas por meio da arca? 8 pessoas. E lemos no capítulo 5, a linhagem piedosa de Sete, quantos patriarcas aqui que geraram no mínimo 4 filhos? No mínimo. Porque lemos várias vezes. Teve filhos. No mínimo 2, né? Plural, no mínimo 2. Teve filhas. No mínimo 2. Então, esses patriarcas geraram, no mínimo, pelo que lemos aqui, 4 filhos. Sem contar a longevidade dessas pessoas. Viveram um absurdo. O mais velho viveu 969 anos. Imagine quantos filhos esses patriarcas geraram. Mas quantos foram salvos? 8. 8. E os tios de Noé? Os primos dele? Os parentes? O jugo desigual corrompe a fé, corrompe a descendência, corrompe a geração. A mamãe é convertida, o papai não, por exemplo. De manhã, ceia do Senhor, ela vai lembrar do seu Senhor. Mas é a hora do futebol de areia, no plim-plim, na rede do plim-plim. É a corrida de Fórmula 1.
E o papai quer ver se o Massa ganha pelo menos dessa vez. E o filhinho agora está entre a cruz e a espada. Vai com a mamãe para a reunião, para assistir à ceia do Senhor, para aprender a palavra de Deus, ou fica com o papai? Você sabe qual a tendência natural do coração. Outro caso, o papai é crente, a mamãe não. E a reunião é na hora da novela das 7. Poxa, ele quer ir. A criança vai querer ficar, porque esse capítulo é imperdível. Agora pense essa criança crescendo e repetindo a atitude do pai. A fé dela já está abalada. Os princípios, ela já viu divisão dentro da sua família. Ela cresce, repete a atitude do pai, julgo desigual. E depois o outro filho repete. Pensemos nesse processo sendo repetido através das dezenas, das centenas de anos. Deus interferiu na história. 8 pessoas foram salvas. O jugo desigual corrompe. Versículo 3, o Senhor não estava satisfeito com isso. Os crentes estavam pisando a palavra dele. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do coração. O pecado estava crescendo em ritmo acelerado, porque crescimento por multiplicação é crescimento acelerado. 5 mais 5 é 10, não é? Mas 5 vezes 5 é 25. 10 mais 10, 20. 10 vezes 100, 10 vezes 10 é 100. Então, crescimento por multiplicação é acelerado. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do coração. O pecado estava em crescimento acelerado, em andamento em ritmo galopante. E a maldade era continuamente má no coração das pessoas. Aí, eu me pergunto, quem ajudou a levar o mundo para a ruína? Quem ajudou a esculhambar com a sociedade, me desculpe a expressão, os crentes. Os crentes. Porque a família é base da sociedade. As pessoas que estão na sociedade saem das famílias. Mas agora estavam saindo da família dos crentes, daqueles primeiros crentes, pessoas que não eram convertidas. Quem é responsável em preservar o conhecimento de Deus? Os crentes. Quem é responsável em comunicar o conhecimento de Deus? Os crentes. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, em extensão para nós também, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é um agente de preservação, ele preserva. E luz fala de iluminação, de discernimento, de conhecimento. Vós sois o sal, preserva os princípios. Preserve a palavra, ame a palavra, adote a palavra, especificamente para a estruturação e manutenção da família. E essa preservação vai comunicar a luz. O mundo que tem o seu próprio modelo de família, que está à beira do caos, vai perceber a estabilidade na família do Filho de Deus. E essa estabilidade na família do Filho de Deus vai comunicar luz. Tem alguma coisa diferente. Tem um segredo lá naquela família que nós desconhecemos. É o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele gera o temor do Senhor no coração. O temor do Senhor põe freio nas nossas paixões.
fulano faz isso, faz aquilo, ele não tem o temor de Deus. De fato, o temor do Senhor põe um freio nas nossas paixões, as mais perversas. Paulo escreve aos Romanos falando que os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou às suas próprias paixões. Resultado, perderam o freio. Passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Primeira consequência. As mulheres passaram a se unir, a ter relações sexuais com mulheres. A perversão do culto, agora a perversão moral. Mulheres tendo intimidade sexual com mulheres. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Os homens se inflamando, à semelhança das mulheres, homens se unindo sexualmente com homens. Essa é a paixão, é a perversão que vai contra o curso da natureza. E depois vamos ler de várias palavras que nos explicam o motivo da violência dessa sociedade. Perversão do culto, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Perversão moral e perversão social. Os filhos de Deus deixaram de ser luz. Deixaram de preservar os princípios daquilo que é fundamental, a família, o casamento. A sociedade agora estava entregue ao pecado. Faltou luz, faltou conhecimento de Deus. E eu não sei se você consegue entender como eu estou entendendo. Os filhos de Deus são cúmplices, foram cúmplices dessa ruína. Os filhos o resultado, os frutos desse casamento em julgo desigual. Versículo 4 do capítulo 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Veja aí, a moçada que nasceu do casamento misto, lhes deram filhos. Estes foram valentes. Implacáveis. Guerreiros. Guerreiros. Não lemos foram valorosos. E não lemos que foram mensageiros da paz. Guerreiros. Guerreiros para competir com os gigantes da terra, porque eles já estavam lá. Vírgula, ainda no versículo 4. Varões de renome. Varões de renome. Pessoas bem colocadas na sociedade. Pessoas bem destacadas no meio social. Não que isso seja problema. O filho do irmão é um advogado, é um bacharel, é um promotor. Esse não é o problema. O problema é quando essas coisas se tornam prioritárias. Eu já não ouvi da irmã dizendo: eu quero que o meu filho seja um cantor famoso. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa bem destacada profissionalmente. Ele pode ser bem destacado profissionalmente, mas cuidado com a inversão. O reino de Deus em primeiro lugar, varões de renome. Olha isso aí, vírgula, na antiguidade. Sabe o que é antiguidade? É o contrário de eternidade. Antiguidade é o que ficou para trás. Varões de renome na antiguidade. O nome dessas pessoas aqui, desses filhos, ficaram marcados na história. O que ficou para trás é a história. Então, os filhos dos filhos de Deus, varões de renome, não servos, varões de renome, não com os seus nomes no livro da vida, não semeando para a eternidade, mas semeando para a história, simplesmente para a história. O que a gente pode aprender com isso?
Você quer ter filhos, não é? Depois de casar. Você não quer ter um cachorrinho pequenês, um chihuahua, não é?